Pela manhã, hoje, numa coletiva em Sobradinho, na Bahia, Jair Bolsonaro voltou a atacar governadores do Nordeste e assumiu retaliação aos estados cujos governantes não apoiarem seu governo. Vamos ver. Lembrando que é numa coletiva de imprensa... Primeiro que eu não fiz discurso nenhum sobre Paraíba e Nordeste. Eu cochichei no ouvido do ministro Rony Lorenzoni. Eu me referi ao governador da Paraíba e do Maranhão. Porque eles procuram o nosso ministério, conseguem coisas como outro qualquer, chegam no seu respectivo estado, alardeiam a façanha de ter conseguido recursos para o seu estado e descem a borduna em cima de mim. Então o que eu quero desses dois governadores? Não vou negar nada para os estados, mas se eles quiserem que realmente isso tudo seja atendido, eles vão ter que falar que estão trabalhando com o presidente Jair Bolsonaro. Caso contrário, eu não vou ter conversa com eles, vamos divulgar obras junto a prefeituras, o que eu acho que poderia ser não ser producente. Eu não quero fazer política, mas não posso admitir que governadores como da Bahia, da Paraíba, ou melhor, do Maranhão e da Paraíba façam politicalha no tocante à minha pessoa. Eu vi hoje uma matéria na Carta Capital, o Flávio Dino como o melhor governador do Brasil, pago das 3 páginas, pago por dinheiro dos governadores do próprio Nordeste para fazer campanha, publicidade na Carta Capital. É o fim da picada, pô. Não é isso que nós precisamos. Olha só, nós procuramos a revista Carta Capital, que respondeu com a seguinte nota, abre aspas, o ex-capitão Bolsonaro não sabe que Carta Capital tem toda uma tradição de recusa de anúncios de origem discutível e jamais vendeu um único e escasso texto publicado em suas páginas. São notórias a desinformação e a prosopopeia deste senhor que ocupa o Palácio do Planalto, fecha aspas. Bolsonaro, perguntado mais uma vez sobre a indicação de seu filho Eduardo para a Embaixada de Nova York, encerrou essa entrevista coletiva, não antes de distribuir mais algumas ofensas aos jornalistas. Dá uma olhada. Vamos parar com essa história, essa bobeira. A campanha acabou para a imprensa. Eu ganhei. A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou. Vamos entender isso. Vamos trabalhar junto pelo Brasil. O trabalho de vocês é excelente, desde que seja bem feito. É muito importante para o futuro do Brasil. E a gente volta a conversar com o Miguel do Rosário, do blog O Cafezinho. Miguel, é muito ofensível, principalmente em relação a nós jornalistas. Ele fala sobre essa questão, vocês estão fazendo um incrível trabalho, mas... Parece que ele diz assim, desde que seja favorável para mim, né? Porque senão não é um bom trabalho. E se compara a Johnny Bravo, que é um personagem reconhecidamente machista, burro, enfim, tapado. É muito absurdo isso tudo. É verdade. Para aí você ver que a queda vai ser alta do Bolsonaro, né? Porque o nível de deslumbramento que ele tem com o poder, né? O nível de embriaguez, é raro ver isso, né? Porque quando você ganha uma eleição, você sabe que quem perde tem que saber perder, mas quem ganha tem que saber ganhar. E o Bolsonaro, notoriamente, é um cara que não sabe ganhar. Ele parece um adolescente que ganhou, sei lá, uma partida de gamão. Ele não parece um cara que ganhou a presidência da República, ele não entende a correlação de forças. Então ele está juntando, ele está reunindo a quantidade de adversários, porque as pessoas ficam caladas, né? Essas forças políticas, muitas forças políticas, econômicas, pelo fato de dependerem do governo ou terem medo, se calam no primeiro momento. Mas na primeira escorregadela vão com força total para cima do Bolsonaro. Ele está cavando sua própria cova, porque não é assim que se age um governante. O governante tem que ser muito humilde, sabe? Tem que respeitar os adversários políticos, tem que procurar pacificar o país, justamente pensando já no futuro, pensando na estabilidade do seu governo. Você vê um desrespeito sistemático aos governadores do Nordeste. Isso aí não vai dar certo. Eu acho que o Bolsonaro, ele está... Isso é um lado bom, né? No meu caso, eu acho, porque você vê que ele é fraco, né? Ele é fraco, ele não vai durar muito, espera. Sim, muita gente falando sobre essa questão de quando você ganha,
você precisa governar para todos, e é isso que ele não tem feito. Sim, exatamente. Né? É isso que eu estava falando, você tem que saber ganhar, e o comportamento de um presidente da República, né, ele tem que ser completamente diferente daquele de campanha. Né? De campanha você tem uma dinâmica completamente diferente, você tem um adversário direto, você tem que reunir um conjunto de eleitores contra outro conjunto de eleitores, mas quando você governa, você tem que ser equânime, você tem que respeitar todo mundo, e o Bolsonaro ele não está fazendo isso. E ao não fazer isso, ele está gerando cada vez mais animosidade dos setores sociais que estão se sentindo desrespeitados, setores poderosos estão se sentindo desrespeitados. Isso aí, às vezes, não aparece em pesquisas, né? Eu analiso pesquisa há muito tempo, mas tem coisa que não aparece em pesquisa, tem coisas que ficam mais profundo, sabe? Fica numa dimensão mais profunda da sociedade, só que quem observa a política sabe que existe, porque se você agride a sociedade, ela se ressente, né? Então, ela pode até, num primeiro momento, ficar mais quieta, esperar, né? Porque o povo brasileiro ele tem essa tradição muito pacífica. Nós não temos uma tradição muito feroz, né? Mas a reação vem. Né? A reação vem, só que ela vai se acumulando nas profundezas aí da opinião pública. E o Bolsonaro é notório, você vê a falta de tato em lidar com a imprensa brasileira. É uma coisa até irônica, né, que a gente acompanha a imprensa brasileira. A gente sabe como a imprensa brasileira ela se notabilizou nos últimos anos justamente por um conservadorismo excessivo, por uma série de desequilíbrios na cobertura, e que, de certa forma, também levaram à vitória do Bolsonaro. O Bolsonaro ele é tão tosco, ele não percebe nem que a imprensa, sabe, ela quer ser aliada dele, só que o poder sobe a cabeça, né? O poder enlouquece a pessoa. Então, ele está comprando briga com setores muito poderosos, o que é bom para a oposição. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.